Olá, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de combate a incêndio. Eu sou o Capitão Lourenço e serei um dos instrutores dos senhores nessa disciplina. Nessa nossa primeira aula, eu vou falar rapidamente a respeito da conjuntura histórica dos incêndios nos séculos 19 e 20 e como a mudança das edificações impactou diretamente na forma com a qual os incêndios eram combatidos. Então, o sumário dessa aula vai ser o seguinte. Vou falar um pouquinho a respeito dessa conjuntura histórica, do combate a incêndio nos séculos 19 e 20, o início dos estudos de CFBT e 3DWF, são siglas que eu vou falar mais à frente o que significa, os benefícios da utilização das técnicas corretas de combate e como se encontra o ensino de combate a incêndio no CBMERG. Bom, para começar o nosso estudo, vamos fazer uma análise das edificações, do padrão das edificações do século XIX, para que a gente possa fazer um comparativo com as edificações do século XX. Então, no século XIX, basicamente as edificações eram de um pavimento somente, feitas predominantemente de madeira maciça, eram espaços bastante amplos, bastante ventilados, que têm um impacto direto na velocidade de propagação de um incêndio. E quando a gente vai pensar na guarnição de bombeiros naquela época, o efetivo das guarnições era bastante amplo, o que difere um pouco da nossa realidade atual. Ainda assim, no século XIX, o trabalho de combate era bastante desgastante. Os bombeiros e as organizações tentavam de toda maneira providenciar meios e metodologias para fazer com que o combate a incêndio fosse o mais efetivo e o menos desgastante possível naquela época. Então, como forma de dar um treinamento que se adequasse à realidade daquela época, o Bombarmar foi um tipo de treinamento que encaixou muito bem àquela realidade. O Bombarmar é um tipo de treinamento que até pouco tempo a corporação ainda praticava e era um sinônimo de treinamento de combate a incêndio. O Bombarmar é um treinamento que foca basicamente num combate a incêndio externo, exterior à edificação, ou seja, é um treinamento que é feito em pátio aberto, que num padrão é feito com 8 militares, são 6 militares na guarnição, mais o ajudante e um chefe. E é um tipo de treinamento que foca prioritariamente na agilidade e na maniabilidade com os equipamentos de combate a incêndio. O Bombarmar é um excelente tipo de treinamento, porém ele deixa alguns pontos, algumas lacunas, que é exatamente as técnicas de combate, na qual ele não aborda, e também a experiência com fenômenos extremos do fogo, como backdraft e flashover, que são fenômenos que acontecem em ambientes compartimentados, em ambientes fechados, que são impossíveis de serem reproduzidos num ambiente externo e muito menos num tipo de treinamento na qual não temos a presença de fogo real. Então essa foto aqui ela representa muito bem o que é o treinamento do Bombarmar. É um treinamento feito com quantidade ilimitada de água, não tinha essa preocupação, né, nesse tipo de treinamento. E também a gente consegue perceber que nenhum dos militares utiliza o EPI, né? Todos utilizam aqui a prontidão, padrão de serviço, cobertura. A gente cabe uma ressalva que naquela época não tínhamos a tecnologia que temos hoje, então era exatamente dessa forma com a qual os bombeiros corriam para os incêndios, então não tinha como ser muito diferente do que era praticado na época. Hoje, com a tecnologia que nós temos, com os equipamentos que nós temos, nós conseguimos sim fazer o combate muito mais efetivo. Mas agora vamos às características do Bombarmar. Tá? Ele é focado, como eu disse, em pátios abertos, prioritariza um combate exterior, na qual eu vou jogar água de fora para dentro da edificação. O foco dele é na maniabilidade, no manejo ali das mangueiras, dos esguichos, dos equipamentos de estabelecimento. Na agilidade, quanto mais rápido eu fizer o meu estabelecimento, melhor. E como está descrito aí, né, reforço que eu falei anteriormente, o foco é no estabelecimento e não no combate propriamente dito. Depois que a água saia do esguicho, o instrutor geralmente pausa o cronômetro, né, porque o que importa é, de fato, quanto tempo você demorou para armar aquelas linhas de mangueira. O foco não está no combate. E, consequentemente, a gente acaba percebendo algumas lacunas no treinamento, como as técnicas de combate que não eram abordadas, né, e os fenômenos extremos do fogo. Eles não eram praticados, eram conhecimentos que estavam somente presentes nos livros, então o bombeiro ele não tinha oportunidade de vivenciar num cenário de treinamento esse tipo de realidade. Bom, quando a gente vai chegando um pouco mais para a nossa realidade,
século XX, século XXI, o que mudou bastante foi o padrão das edificações. As edificações hoje elas estão muito mais compartimentadas, o que eu quero dizer, centros comerciais com salas de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, ou edificações residenciais com apartamentos de 50 metros quadrados, facilitam o nosso trabalho por um lado e, por outro lado, acabam dificultando também. Então, é um formato, é um padrão de estrutura que não tinha naquela época, no século XIX. Além disso, a verticalização das estruturas é um grande dificultador para o nosso trabalho de combate a incêndio. Principalmente porque precisamos vencer, muitas das vezes, um grande número de lances de escadas e também a própria verticalização prejudica bastante a comunicação entre as guarnições. Então, a gente consegue perceber que houve uma mudança no padrão das edificações com o passar do tempo e também, obviamente, precisamos nos atualizar com relação à forma com a qual nós combatemos os incêndios. Será que o bomba-armar aplicado hoje, a nossa realidade, é o melhor método para se fazer combate a incêndio? Ou não existem outras metodologias que sejam mais eficientes com as tecnologias que nós temos hoje e que não tínhamos na época, que nos permita fazer um combate muito mais efetivo, em menor tempo e que seja muito menos desgastante para as nossas guarnições? Será que a gente não consegue fazer mais com o que nós temos hoje em dia? Então, senhores, tivemos uma mudança, né? Ou melhor, tivemos diversas mudanças na nossa realidade operacional. Isso, na verdade, esse processo de mudança na forma de ensinar, combater incêndios, não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Suécia na década de 70 e foi impulsionada pelo acontecimento de alguns fenômenos inexplicáveis naquela época e que motivaram, deram força para o desenvolvimento de estudos a respeito desse assunto. O primeiro fenômeno foi um incêndio na Stardust Disco, que era uma discoteca na qual tiveram 48 mortos e 214 feridos. E também houve um outro evento na qual 2 bombeiros foram mortos por explosão na Suécia, sendo que esses bombeiros mortos, essa explosão, na verdade, ocorreu no incêndio comum, né? Não havia produtos perigosos, não havia gás liquefeito de petróleo ou nenhum outro gás inflamável que pudesse provocar essa explosão. E sim, foi um incêndio comum, um incêndio ordinário, somente com madeira. Na foto, nós temos um simulador de backdraft, um container que faz essa simulação e que traz muito mais realismo ao treinamento de combate a incêndio nos dias atuais. Então, esses fenômenos inexplicáveis à época deram início a uma doutrina, a chamada doutrina CFBT, que significa Compartment Fire Behavior Training, ou seja, é um treinamento de comportamento do fogo em interiores que foi impulsionado ali pelo chefe dos bombeiros, Ander Lauren, aliado aos cientistas Mads Rossander e Christer Giselson. Então, a gente pode ver na foto aí um tipo de treinamento, que é o treinamento que é feito a nível mundial, em container, na qual a gente pode perceber que os bombeiros ali estão observando o desenvolvimento de um incêndio compartimentado dentro de uma estrutura, e assim a gente consegue ter muito mais realismo e proximidade ao que acontece de fato no incêndio. Vale ressaltar que para fazer esse tipo de treinamento, os bombeiros têm que estar completamente equipados, como os senhores podem ver na foto, com equipamentos de proteção respiratória, EPI completo, luvas de combate a incêndio, capacete apropriado, e é impossível realizar esse tipo de treinamento somente com a prontidão como era treinado no bomba-armar. Então, a doutrina, vamos dizer, né, ela está muito mais preocupada com o ambiente como um todo, com a combustibilidade da fumaça, porque a gente vai ver mais à frente que a fumaça é o grande vilão dos incêndios, pode ser por causa da sua combustibilidade, por causa da sua toxicidade, e essa doutrina ela mostra isso, ela reforça isso, que a gente tem que ter essa preocupação com o incêndio como um todo, com o desenvolvimento do incêndio, principalmente com a fumaça, e devemos aplicar pouca água e fazer um combate prioritariamente interior. Capitão, quer dizer que todo combate a incêndio tem que ser interior, tem que entrar na edificação? Não, é prioritariamente, não exclusivamente. Haverá casos que só teremos a opção de fazer o combate externo, de fora para dentro. Mas eu tendo condições, eu tendo conhecimento, eu tendo o EPI necessário para fazer aquele tipo de combate, eu vou fazer o combate aproximado, o combate ofensivo, que é justamente esse na qual eu entro na edificação e faço o combate ao foco. Então vamos analisar aqui algumas vantagens dessa doutrina. Bom, a primeira é o controle da fumaça, na qual temos como finalidade o resfriamento e diluição dela, impedindo com que essa fumaça entre em ignição.
Alta pressão e baixa vazão. Então, para a gente fazer o combate ao incêndio, eu preciso obrigatoriamente de alta pressão na viatura e baixa vazão. A gente vai falar sobre isso daí numa aula mais à frente, mas a ideia é que a gente tenha a água mais pulverizada possível. Essa água tem que sair do meu esguicho o mais particulada possível para que ela consiga captar o máximo de calor do ambiente. Alto poder de controle do incêndio, o que consequentemente vai aumentar a segurança das operações e da minha guarnição. Maior capacidade operacional com menos militares na guarnição, que é justamente o que a gente precisa hoje, com uma menor utilização de água. A gente consegue tranquilamente com a viatura de 5.000 litros, que é um ABT, a gente consegue fazer um combate até um médio incêndio com menos de um ABT, sem sombra de dúvida. Utilizando os recursos da maneira correta, a gente consegue sim. Menor esforço físico e, consequentemente, menos tempo na operação. Então, por mais que essa doutrina ela tenha quase 50 anos de existência, ainda faz muito sentido para nós, nos dias atuais, o que ela prega, né? Quais são os seus conceitos e as suas vantagens. Bom, vamos falar um pouquinho agora do 3DWF, que é uma outra sigla que faz parte da nossa aula, mas não tem mistério nenhum, é muito simples de entender. Então, quando a gente vai falar de combate a incêndio, a gente pensa, obviamente, no resfriamento, que é o método de combate mais utilizado, na qual a gente vai resfriar aquele incêndio aplicando água nele. Porém, a forma pela qual essa água vai ser direcionada para o incêndio tem total diferença. Se a gente for observar aqui na foto, na apresentação, a gente consegue perceber que está em dois tempos essa foto. Primeiro tempo, o bombeiro abre o esguicho e no segundo momento ele fecha o esguicho. A gente consegue perceber que criou uma espécie de nuvem, né? Como se fosse uma névoa de água. Então, um dos pilares dessa doutrina é justamente a gente criar essa névoa de água. Então, 3DWF significa neblina de água tridimensional. E qual seria a finalidade, né? Por que eu simplesmente não coloco no jato compacto e jogo água no foco? Por que eu não faço isso? Por que eu tenho que criar essa névoa de água? Qual é a vantagem disso tudo? Bom, a vantagem está logo aí. É resfriar os gases que estão na fumaça e minimizar a ocorrência de um rollover, flashover ou backdraft. Se você não lembra o que significa esses conceitos, se você não sabe o que significa esses conceitos, rollover, flashover e backdraft, eu vou falar mais à frente. Tá? Mas a finalidade do 3DWF é principalmente a gente resfriar a fumaça. Como eu disse, o grande vilão dos incêndios é a fumaça. E se o nosso combate é interior, a gente vai estar entrando num ambiente que a fumaça vai estar em cima da nossa cabeça e a gente precisa, obviamente, resfriar essa fumaça, certo? Bom, a finalidade, além disso, é reduzir a concentração de gases inflamáveis presentes na fumaça. Eu vou prejudicando a concentração dessa fumaça. Perturbar minimamente o balanço térmico. O que é o balanço térmico? O balanço térmico é a divisão que tem entre a fumaça e a parte onde está o comburente. Então, conforme a fumaça ela vai se formando, a fumaça ela fica quietinha, paradinha na parte de cima do cômodo, não é isso? Então, esse é o balanço térmico. Se eu aplicar muita água na fumaça, eu vou perturbar esse balanço térmico. Essa fumaça ela vai se misturar com essa turbulência da água, vai prejudicar a minha visibilidade, vai aumentar muito a temperatura do ambiente. Então, se vocês repararem, essa neblina de água é pouca água, e tem que ser pouca água mesmo. Senão, eu não vou conseguir ficar dentro do ambiente, porque além da temperatura aumentar muito, a minha visibilidade também vai ficar muito prejudicada. E, consequentemente, produzir pouco vapor de água, que reforça o que eu falei agora. Bom, para finalizar, vou falar um pouquinho a respeito do ensino do combate a incêndio no CBMERG. Desde meados de 2015, essa nova doutrina que começou no Espírito Santo e se disseminou por vários corpos de bombeiros a nível nacional, essa doutrina finalmente chegou aqui no Rio de Janeiro em 2015. Desde então, a metodologia pela qual o combate a incêndio é ensinado é respeitando essa doutrina que foi desenvolvida na década de 70, essa doutrina do CFBT, que tem diversas vantagens, a gente já viu aqui no decorrer da instrução. Então, aqui eu tenho a foto do Cecil, né, de uma turma aqui do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Temos aqui Alagoas, e tem outros dois estados aqui que eu não me recordo de onde são essas fotos, mas o que eu quero demonstrar para os senhores é exatamente isso. É que o que está sendo ensinado para os senhores nesse curso
é o que está sendo ensinado também a nível nacional. Tá? E tudo que vai ser ensinado não é uma invenção, e sim é uma metodologia que já foi testada, aprovada com o passar do tempo. É uma metodologia que surgiu na Europa, chegou aqui no Brasil e chegou há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, e a gente vem aplicando, vem testando isso na prática. Diversos alunos já me relataram, né, experiências positivas com relação à aplicação e efetividade dessas técnicas. Então, tudo que vai ser abordado nesse curso tem como arcabouço essa nova doutrina. Bom, para finalizar, nós temos duas atividades, que é a leitura do artigo Pensando o Combate a Incêndio e a leitura do artigo A Ineficiência do Modelo Tradicional de Treinamento em Pátio Aberto. São dois artigos bem interessantes, são artigos curtos que eu recomendo a leitura para que os senhores entendam a contextualização que encontra-se o ensino do combate a incêndio no Corpo de Bombeiros no Rio e também em todo o Brasil. Então, assim, concluímos a nossa primeira aula e até a próxima.